uma vida abençoada se nós não aprendermos a vigiar. Irmãos, este pequeno texto que nós acabamos de ler aqui agora relata um dos momentos mais sérios da história da humanidade. Sabia disso? Os pequenos versículos que nós lemos aqui agora relata um dos momentos mais sérios de toda a humanidade. Porque preste atenção, isso aqui era um momento decisivo, o momento em que Jesus estava se aproximando de ser preso, e depois de ser preso seria crucificado. A Bíblia fala, irmãos, que a agonia, que a dor da alma que ele sentiu aqui no Getsemane foi tão grande, que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Tamanha era a aflição e a dor que o Senhor Jesus enfrentava neste momento. Irmãos, e por que o momento aqui era decisivo? Por que o momento aqui é um dos momentos mais importantes da história do mundo? Porque o Senhor Jesus, homem, disse: Pai, se possível que passe de mim este cálice. Em outras palavras, eu posso desistir da cruz? Vocês estão entendendo? Irmãos, esse texto aqui é um momento decisivo na história da humanidade, porque Jesus estava enfrentando uma agonia, uma tristeza que a Bíblia chama de uma angústia, tristeza mortal, a ponto dele suar gotas de sangue, a ponto dele, a parte humana dele, física, falar: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Então, irmãos, você quer um momento decisivo da vida do Senhor Jesus, mas não somente um momento decisivo da vida do Senhor Jesus, é um momento que ia mudar a história do mundo, porque se ele desiste aqui, ele não teria morrido, não teria sepultado, não teria sido sepultado, não teria sido ressuscitado e não estava à destra do Pai hoje, e a igreja não estaria aqui. Momento decisivo. Repete comigo: momento decisivo. Sabia que muitas das vezes nós estamos enfrentando momentos na nossa vida que são momentos, o que, irmãos? Decisivos. E eu quero que você concorde comigo. Todo momento decisivo é momento de dor, é momento de ansiedade, é momento de dúvida, é momento de incerteza. Quem concorda, diga amém. Ou seja, você precisa tomar uma decisão muito séria. Nesse caso aqui, a decisão que Jesus queria tomar era qual, irmãos? Desistir da cruz. Pai, se eu posso, eu quero desistir. E eu quero que você entenda nesta noite, que os momentos mais sérios da sua vida, são os momentos mais decisivos da sua vida. Os momentos mais sérios da sua vida são os momentos mais decisivos da sua vida, que pode mudar a história da sua vida para o fracasso ou para a derrota. Se Jesus tivesse desistido aqui agora, a igreja não existia. Só porque, graças a Deus, porque Ele morreu, a igreja existe. E não somente existe, mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Quem aqui entende isso, diga amém. Por quê, irmãos? Porque no momento decisivo, Jesus fez a coisa certa. Repete assim comigo: momento decisivo, eu não posso fazer coisas erradas. Quem entende, diga amém. Mais forte: momentos decisivos, eu não posso fazer escolhas erradas. Quem aqui entende isso, diga amém. Existem momentos que podem mudar a história da sua vida. Existem momentos que podem mudar a história da sua casa. Existem momentos que podem mudar a história da sua família. E essa moeda tem duas faces.
pode mudar para o certo ou para o errado. Quem entendeu, diga amém. E uma coisa que eu quero que você entenda é que neste momento aqui de dor, de aflição, momento importante, momento decisivo, o que Jesus ensinou, irmãos? Seus discípulos fazer duas coisas: vigiar e orar. No momento de dor, no momento de decisão, que mudaria a história da humanidade, Jesus ensinou aos seus discípulos dois princípios. E esses dois princípios estão aqui: vigiai e orai. Essa semana um pastor me mandou uma mensagem. E esse pastor virou para mim há um tempo atrás e falou assim comigo: pastor Sérgio, eu estou sem congregar. Eu não estou congregando em igreja nenhuma. Eu parei de servir a Deus. E na hora que ele falou isso comigo, eu parei de servir a Deus, eu não estou congregando em igreja nenhuma. Eu fui incisivo com ele. Eu falei para ele: pastor, o senhor tinha parado de congregar, porque a partir de hoje, o senhor vai voltar a congregar novamente. O senhor vai congregar conosco na igreja. Ele pegou na minha mão e falou: amém, pastor, vamos conversar. Amém. Essa semana ele me mandou outra mensagem, e ele virou para mim e falou assim: pastor, eu não sei se eu vou congregar aí na sua igreja não. Por quê? Ele mesmo se explicando, né? Porque a minha esposa e os meus filhos estão congregando, e eu não quero abandoná-los. Eu vou ficar na igreja que eu estou congregando. Eu vou relutar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ficar lá. Sabe qual foi o meu conselho que eu dei para aquele pastor? Falei: pastor, isso mesmo, pastor. Fica aí na sua igreja, congrega, serve a Deus. Congrega, serve a Deus, fica aí firme, no nome de Jesus, porque se o Senhor desviar, toda a sua família pode desviar por causa do Senhor. Então fica firme, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Existem momentos que podem mudar a história da nossa vida. Existem momentos que podem mudar a história da nossa casa, da nossa família. Existem momentos que podem mudar a história do nosso ministério, dos nossos filhos. Existem momentos que podem nos levar a uma grande vitória, mas que também podem nos levar a uma grande derrota. E neste momento decisivo, Jesus ensinou os seus discípulos a fazerem o que, irmãos? Fazer o que, irmãos? Vigiar e orar. Qual é o momento que você está enfrentando hoje? Pastor, engraçado, pastor, não sei porquê, mas eu também estou enfrentando um momento difícil. É exatamente por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para você ouvir a palavra e entender que agora é hora de você vigiar, que agora é hora de você orar, para você não tomar atitude precipitada, porque a atitude que você pode tomar, ela pode destruir a sua vida. A atitude que você vai tomar pode destruir a sua vida, pode destruir a sua casa, pode destruir a sua família. Se eu quero viver uma vida abençoada, eu preciso aprender a vigiar. Quem entendeu, diga amém. Se eu quero viver uma vida abençoada, eu preciso aprender a fazer o que, irmãos? A vigiar. Se eu quero viver uma vida abençoada, eu preciso aprender a orar. Agora preste atenção. Jesus falou com os discípulos: vigiar primeiro do que orar. Sabe por quê, irmãos? Não adianta orar a vida inteira e não jejuar, e não vigiar. Tem gente que só ora, mas não sabe vigiar. E aqui Jesus falou: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Orar é importante? É muito importante. Mas vigiar é tão importante como orar.
Porque tem gente que ora, mas não vigia. Aí me perdoe dizer, irmãos, mas é a mesma coisa que não ter orado. Porque o cara ora pela família dele, ele ora, ele abençoa, ele ora, ele abençoa, ele ora, ele abençoa. Mas chega na casa dele, ele vai ficar brigando com a família dele. Ou seja, para que você orou então? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Quem entendeu, diga amém. Repete assim comigo, irmãos: quem não vigia, não adianta nem orar. Para que orar, pedir bênção, para depois jogar a bênção fora? Não tem discernimento, não vigia. Então eu quero que você entenda que se verdadeiramente você quer viver uma vida de bênção, você precisa aprender a vigiar. Você precisa tomar cuidado com as suas atitudes, porque se você não fizer isto, certamente você nunca vai viver uma vida abençoada. Uma outra coisa que eu quero que você aprenda aqui, preste atenção. Jesus falou o que? Pai, se possível de mim que passe este cálice. Qual que era a vontade do Senhor nessa hora? Abandonar a cruz. Mas o que ele fez? Ele sujeitou a vontade dele à vontade do Pai. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Vigiar é fazer a vontade do Pai, não a sua. Jesus teve vontade de abandonar a cruz. Jesus teve vontade de sumir do Getsêmani naquela hora. Ele pediu ao Pai, se possível, passe de mim este cálice. Irmãos, mas ele teve a coragem de condicionar a vontade dele à coragem do Pai. Eu quero dizer uma coisa para você, que se você quer ter uma vida abençoada, você precisa aprender a vigiar. Se você quer ter uma vida abençoada, você precisa aprender a orar. E se você quer ter uma vida abençoada, você precisa aprender a condicionar a sua vontade à vontade do Pai. Eu quero, mas o meu Pai não quer, então eu não irei fazer. Quem entende, diga amém. Eu quero, mas o meu Pai não quer, então eu não irei fazer. Porque, irmãos, uma vida abençoada, ela tem que passar pela vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Então, se você quer, mas o seu Pai não quer, não adianta. Quem compreende, diga amém. Eu quero, mas o meu Pai não quer, então não adianta. Irmãos, de vez em quando eu solto algumas coisas aqui para os irmãos. Eu já quis mudar para a Inglaterra, eu já quis mudar para os Estados Unidos. Nos dias que estava fazendo muito calor, eu falei, eu vou mudar para o Canadá, porque lá no Canadá não tem calor, lá é frio. Irmãos, eu quero, mas o meu Pai não quer, então eu estou aqui até hoje. Por quê, irmãos? Porque eu preciso entender que vigiar é submeter a minha vida à vontade do Pai. Quem aqui se lembra do pastor José Carlos? Qual que é a frase, irmãos? Antes de tudo nós devemos orar. E se a resposta do Pai for não, é não. Se a vontade do Pai for sim, é sim. Se a vontade do Pai for espera, é espera. Porque, irmãos, não tem jeito, irmãos, não tem jeito de viver uma vida abençoada sem vigiar, sem orar e sem condicionar a sua vida à vontade do Pai. Por isso ele disse lá em Malaquias: se eu sou o Senhor de verdade, se eu sou o Senhor de verdade, aonde está a minha honra? Porque todo mundo chama Deus de Senhor, não é verdade? Senhor, meu Deus e meu Pai, me abençoa. Mas aí, na hora de respeitar e obedecer à vontade do Pai, cada um faz o que quer. O nosso Deus disse assim, que até o jumento conhece a voz do seu cuidador, até o boi conhece a voz do seu cuidador, mas os meus filhos não conhecem a minha voz. Repete comigo: se eu quero uma vida abençoada, eu preciso aprender a vigiar, orar
e submeter a minha vida à vontade do Pai. Não é a sua vontade, é a vontade do Pai. Fala com o irmãozinho que está do seu lado aí, não é a sua vontade, é a vontade do Pai. Amém, amados? Quem entendeu, por favor, diga amém. A gente tem vontade de fazer tantas coisas, verdade ou mentira, irmãos? Só porque aí o papai fala assim, faz não. Aí você vai fazer o quê? Você vai brigar com Deus? Esta semana eu ia tomar uma atitude, mas eu ouvi o Espírito de Deus falando ao meu coração, não faça. Eu estou esperando Deus. Eu queria fazer, só porque Deus falou com o meu coração, não faça. Então eu vou vigiar, vou orar, e vou pedir Deus para falar ao meu coração. Eu poderia ter feito? Poderia, mas os problemas já estariam por aí. Uma vida abençoada, você precisa de aprender a vigiar. Não adianta Deus te abençoar e você jogar a bênção do Pai fora. Você precisa de aprender a orar e esperar a resposta do Senhor. Você precisa aprender a submeter a sua vida à vontade do Pai. Amém? Quem compreendeu até aqui, diga amém. Vamos tratar sobre as principais áreas da nossa vida que nós precisamos vigiar. Provérbios capítulo 14, 29. As 3 principais áreas da nossa vida que nós precisamos aprender a vigiar. Provérbios 14, 29. Amém? Provérbios 14, 29. O homem paciente é grande em entendimento, mas o precipitado demonstra loucura. O homem paciente é grande em entendimento. Eu queria tomar uma atitude e Deus falou comigo, não faça isso. Enquanto eu estou esperando Deus direcionar a minha vida, eu estou ganhando o que, irmãos? Entendimento. A Bíblia fala que o homem que é paciente é grande em entendimento, mas o precipitado demonstra loucura. Tem gente, irmãos, que não pensa para tomar atitudes. Tem gente que não pensa, tem gente que não ora e tem gente que não vigia. O negócio dele é ele fazer o que ele quer e na hora que ele quer. Só porque a Bíblia fala que o homem precipitado, ele demonstra o quê? Loucura. E ajuda, fala a verdade, do que vale você ajudar uma pessoa louca? Você ajuda aqui, ela joga fora ali. Você abençoa aqui, ele desperdiça ali. Então, irmãos, eu preciso aprender a vigiar nas minhas atitudes. Porque como Daniel ministrou aqui, irmãos, cada atitude, cada escolha, ela vai gerar uma consequência na minha vida, seja ela boa ou ruim. Jesus poderia simplesmente ter falado, Pai, eu não irei beber deste cálice, eu vou embora. Mas o que ele fez? Chamou 3 discípulos junto com ele, vamos orar comigo. Ele ia para a parte aqui, orava, Pai, se possível passe de mim este cálice, se não, que seja feito como o Senhor quer e não como eu quero. Aí ele chegava nos discípulos, como que os discípulos estavam? Dormindo. Acorda, vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora. Aí ele ia lá orar de novo,
E o que ele falava, irmãos? Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas se não, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E aí ele voltava nos discípulos. Como que os discípulos estavam? Dormindo. E aí ele ia lá de novo: Pai, se possível, que passe de mim este cálice, mas se não, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Como o pai não respondeu nada para ele, ele entendeu: eu preciso beber deste cálice. O meu pai não me autorizou a abandonar este cálice. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não foi precipitado na sua atitude. Ele não demonstrou loucura na sua atitude. Ele foi orar 1, 2, 3 vezes. Como o pai não o respondeu, ele falou: eu vou enfrentar a cruz, que seja feito como eu quero. Quem entendeu até aqui, diga amém. Fala para você mesmo: eu preciso aprender a vigiar. Amém. Um homem paciente é grande em entendimento, mas o precipitado demonstra loucura. Não faça nada sem o Senhor falar com você. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, busque uma resposta do Senhor. Sabe por quê, meu querido irmão e minha querida irmã? Você pode destruir a sua vida com uma atitude, se você tomar ela sem a direção de Deus. Repete assim comigo: eu posso destruir a minha vida se eu tomar uma atitude sem ouvir a voz de Deus. O precipitado demonstra loucura. Então ora, busca, peça, fale com Deus. Amém? Amém? Provérbios 29, 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Mais esperança há para um tolo do que para ele. Meu Deus do céu. Quem já ouviu gente falando assim? Tem gente que dá bom dia para cavalo, por favor. Tem gente que fala mais do que devia. Há mais esperança para um tolo do que para um homem precipitado nas suas palavras. Eu queria até falar um pouco mais, irmãos, mas eu prefiro falar um pouco menos do que falar um pouco demais. Eu prefiro falar menos do que falar mais. Irmãos, olha que forte que é este versículo. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa precipitada em suas palavras. Quem aqui já ouviu falar que casamentos foi destruído por causa de palavra? Levante a mão. Quem aqui já ouviu falar que destruição terrível aconteceu dentro de igreja por causa de palavra? Levante a mão. Quem aqui já viu problemas terríveis dentro da empresa por causa de palavras? Por favor, levante a mão. Então o que a Bíblia está dizendo é verdade? Há mais esperança para um tolo do que para um homem ou uma mulher precipitada em suas palavras? A Bíblia diz, irmãos, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra que não for boa para a edificação. A Bíblia diz que nós só devemos falar aquilo que for bom para edificar aqueles que ouvem aquilo que eu estou falando. Irmãos, eu estou fazendo um serviço esses dias numa empresa chamada, como é que chama, Leonardo, aquela Fiat lá do outro lado lá, como é que chama? Alpínia.
Irmãos, eu fico olhando lá a conversa do pessoal, uns são crentes. Irmãos, é cada conversa que não dá, irmãos, não dá. O cara entra numa conversinha, fala das meninas da rua, fala do namoro dos outros, fala não sei do que tem. Fala para o seu irmão aí, você não tem nada para falar, fica calado. É melhor, você vai ganhar mais. Fala para o seu irmão aí, aprende a vigiar com essa língua sua. Fala aí, aprende a vigiar com essa língua. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Se todo ser humano for falar tudo que pensa e tudo que quer falar, irmãos, amanhã não tem ninguém vivo mais não, irmãos. Todo mundo vai matar todo mundo. Se todo ser humano na face da terra for falar tudo que ele pensa e tem vontade de falar, amanhã não tem ninguém vivo mais. O pessoal vai se matar um ao outro. O que você falou? Repete de novo. Não, eu vou... mata todo mundo. Irmãos, dizem que boca fechada não entra mosquito. Fala somente aquilo que for para edificar, para trazer vida, para trazer consolação. Aprenda a vigiar essa língua, que a Bíblia fala que é contínua de veneno mortal, de fogo, de peçonha. Aprenda a vigiar com essa língua aí, irmãos, no nome de Jesus. Aprenda a falar somente aquilo que deve, aquilo que edifica, aquilo que traz paz, aquilo que traz alegria, aquilo que traz comunhão. Aprenda a vigiar, porque aquele que é precipitado nas suas atitudes demonstra loucura, mas aquele que é precipitado nas suas palavras há mais esperança para um tolo do que para ele. Irmãos, tem gente que em tudo que é problema do bairro, da família, da igreja, em tudo que é problema, ele está envolvido, porque fala demais. Lá no grupo do vizinho, ele está no problema. Lá na empresa, ele está no problema. Lá na família, ele está no problema, irmãos, porque fala demais. Há mais esperança para um tolo do que para um precipitado em suas palavras. Aprenda a orar, aprenda a vigiar e aprenda a submeter a sua vontade à vontade de Deus. Quem entendeu, diga amém. Eclesiastes capítulo 5, verso 2 e 3, está pertinho, só virar a página. Não te precipites com a tua boca e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Quantas vezes você falou para Deus, agora eu vou, e não foi até hoje? Quantas vezes você falou para Deus, agora eu faço, não fez até hoje? Quantas vezes você falou para Deus, agora eu vou mudar de vida, não mudou até hoje? Sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Guarde seu coração e a sua boca diante de Deus. Deus, agora eu vou fazer a tua obra, Pai. Oh, Pai, obrigado porque o Senhor me escolheu. Eu não merecia nem ser escolhido para fazer a obra do Senhor, mas o Senhor me escolheu. Uma semana depois, não vou fazer mais. Você está achando que Deus é brinquedo? Você está achando que Deus é brinquedo? Esses dias nós estávamos não sei aonde conversando.
Eu acho que eu passei ali na barbearia do Natan quando eu cheguei do trabalho. O irmão Juninho, mas a Carla estava lá. E aí eu não sei nem de onde veio a conversa, se nós falamos dos preços das coisas no Brasil, tá tudo difícil e tal. Eu falei, não, mas é só ir um mês lá na África, lá que você volta agradecendo a Deus por tudo aqui no Brasil. Pastor, mas fazer a obra é difícil demais. Não é nada, leva você lá para aqueles muçulmanos lá, para você ver que é difícil fazer a obra aqui no Brasil. Os caras pegassem você falando de Jesus lá e falavam, vem cá, repete o nome de Jesus de novo, já com o facão na mão. Repete aí de novo. Arrancar sua cabeça ali na hora, derramar seu sangue, te jogar no fogo. Não, irmãos, é porque nós não temos palavra mesmo. De manhã nós queremos e à tarde nós não queremos mais. De manhã nós estamos chorando de alegria porque somos escolhidos. E à tarde nós estamos morrendo de raiva e não queremos fazer mais. Guarde o seu coração e as suas palavras diante de Deus, que elas sejam poucas. Tome cuidado com aquilo que você fala com Deus. A Bíblia fala que é melhor você não falar do que falar e não cumprir. Mas se você falou, apressa-te em cumprir aquilo que você falou que ia fazer para o Senhor. Vou fazer, mas nunca faz. Quem já ouviu a história da mulher que era uma jovem e falou, Deus, eu vou fazer a tua obra. Glória a Deus. Ela falou, mas só preciso de casar. Aí ela casou, Deus, vou fazer a sua obra. Não, Deus, agora eu só preciso ter meus filhos. Aí ela teve os filhos dela. Não, Deus, agora eu preciso esperar só eles crescer um pouco. Não, Deus, agora ele só precisa fazer faculdade. Não, Deus, agora ele só precisa casar. Resumindo, ela nunca fez. Ou se decidiu fazer, já era na hora de morrer, já não precisa mais. Quem compreendeu, diga amém. Quem compreendeu, diga aleluia. Sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Se você falou, cumpre aquilo que você falou que vai fazer. Ah, pastor, mas é que eu comecei a fazer, e aí falaram de mim. O que que tem? Deixa falar de você, ué. O importante é que você está fazendo. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, me criticaram. O que que tem? Deixa criticar. O importante é que você está fazendo, e o nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida. Quem aqui compreende, diga aleluia. Mas não seja covarde. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Dificuldade nós vamos enfrentar todos os dias, problemas nós vamos enfrentar todos os dias, mas o importante é que nós estamos fazendo. Quem entendeu, diga aleluia. Provérbios 22, verso 3. Provérbios 22, verso 3. O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples prossegue e sofrem as consequências. Repete comigo: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples prossegue e sofre as consequências. Você está vendo que vai dar problema, para que você vai lá? Você está vendo que vai dar problema? Você sabe que vai dar problema. É igual o cara viciado em cachaça a vida toda. Não, eu vou só conversar com meus amigos ali. Aonde? No bar. Ó, um irmãozinho daqui da nossa igreja, já levei ele para casa de recuperação 2 vezes. As 2 vezes ele sai de lá e volta a beber de novo. Aí agora já era a 3ª vez, né, que ele saiu. A 2ª vez ficou bonitinho, bonzinho.
Aí eu comecei a passar na porta do Serve Festa ali, todo dia ele estava lá na porta. Aí eu virei para ele e falei: irmão, não é a primeira vez que você cai com bebida. O que você está fazendo lá no Serve Festa? Não, pastor, agora eu estou tranquilo. Eu estou achando até bom que eu estou indo lá e estou conseguindo ficar sem beber. Ó, para você ver, estou bom mesmo, venci. Já está bebendo de novo. O prudente, irmãos, ele vê um problema, ele se desvia dele. Agora o simples não. Ele tem que cair dentro do buraco para ele ver que era um problema. Enquanto ele não cai, ele não para. Não sabe vigiar, né, irmãos? Quem não sabe vigiar tem que cair no buraco todo dia. Quem não sabe vigiar, irmãos, tem que cair no pecado todo dia, porque ele já sabe que vai cair no pecado, mas ele vai assim mesmo. Ele já sabe que vai dar problema, mas ele vai. Ele já sabe que é errado, ele já sabe que a Bíblia fala que não é para fazer, mas ele vai assim mesmo, porque não sabe vigiar, orar e submeter a sua vontade à vontade do Pai. Amém, amados? Tem hora que nós temos que morrer literalmente para fazer a vontade de Deus, fazer morrer a nossa natureza. Nós cantamos aqui agora, né, irmãos? Que Ele cresça, que eu diminua. Quem gosta dessa música, diga amém. Eu amo esse hino, irmãos. Que Ele apareça. Só porque aí, irmãos, na hora de renunciar à própria vontade para fazer a vontade do Pai, não renuncia, então não vai crescer nunca. A Bíblia fala que nós temos que ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Fala para o seu irmão: aprenda a vigiar. Amém? Se você já sabe que isso vai virar confusão, por que você vai continuar nesse negócio aí? Se você já sabe que vai cair no pecado, por que você vai continuar nisso aí? Se você já sabe que está errado, o que você está fazendo dentro disso aí? Irmãos, para concluir a mensagem, se nós não aprendermos a vigiar, nós nunca vamos viver uma vida abençoada. Nós sempre estaremos envolvidos no meio dos problemas, seja ele qual for. Ou você aprende a vigiar, a orar, a submeter a sua vida à vontade do Pai, ou você nunca vai ter uma vida abençoada. Nunca, 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 nunca. Porque quem não sabe vigiar, orar e renunciar o seu eu para fazer a vontade do Pai, vai estar sempre envolvido no meio dos problemas. Para fazer a vontade de Deus é necessário renunciar muita coisa. Coisas que nós gostaríamos de fazer e não vamos fazer. Coisas que nós gostaríamos de falar e não vamos falar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos submeter a nossa vida à vontade de Deus, e nós vamos simplesmente vigiar e orar. Quero te fazer uma pergunta: você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? A sua vida está de acordo com a vontade do Pai? Deus não proibiu Jonas de comprar uma passagem para ir para Tarsis. Quer ir para Tarsis? Pode ir. Só porque o navio, ventão, né, irmãos, levantou ele, vai morrer todo mundo. Quem que é? É Jonas. É mesmo? É. Pode me jogar fora do navio, pode me jogar, o problema sou eu. Deus não vai te proibir de fazer nada, mas depois não reclame dos problemas.
Depois não culpe a Deus pelos seus problemas. Deus não proíbe ninguém de fazer nada. Deus, Ele fala por meio da palavra. Ele ensina por meio da palavra. Agora, se você vai para Nínive ou para Tarsis, aí é contigo, é você. Eu estava orando essa semana, e foi nessa oração que nasceu essa mensagem. Falei: Deus, eu não posso vigiar por ninguém. Eu posso orar, eu posso aconselhar, mas eu não posso vigiar por ninguém. Eu só posso vigiar pela minha própria vida. Imagina se eu fosse tipo um espírito andando atrás de você, e na hora que você fosse fazer uma coisa errada, faz isso não. Opa, fecha a boca, não fala. Eu não posso fazer isso por você. Eu só posso ministrar a palavra. Eu só posso ensinar a palavra, mas saiu aqui da porta da igreja para fora. Cada um vai fazer o que bem entender do que é certo e do que é errado. Só porque se eu quero viver uma vida abençoada, eu preciso aprender a orar, a vigiar, a submeter a minha vida à vontade do Pai. Orar por você eu posso. Jejuar por você, posso. Mas vigiar por você eu não posso. Fazer escolhas por você eu não posso. Tomar atitudes no seu lugar eu não posso. Então você precisa aprender a vigiar. Você precisa aprender a orar. E você precisa aprender a submeter as suas vontades às vontades de Deus. Porque enquanto você não aprender a fazer isso, você vai continuar errando. E vai continuar vivendo no meio dos problemas. Amém? Pastor, eu orei e Deus não falou nada. Então, Deus não falou nada, pronto, acabou aí. Também não falou nada com Jesus, falou? Está escrito, não, meu filho, você tem que enfrentar. Não, Deus não falou nada. Tanto é que na cruz, qual foi o grito? Deus meu e Deus meu, por que me desamparastes? Então, meu querido, mês de março, viver uma vida abençoada. E nós poderíamos falar de várias outras coisas, né, irmãos? Aprender a vigiar com a vida financeira, aprender a vigiar com o casamento, aprender a vigiar com o seu ministério. Mas eu acredito que aqui já aborda tudo, não já, irmãos? Já dá para entender tudo, já dá para compreender. Então aprenda a vigiar. O Senhor Jesus ensinou 3 princípios, na verdade não são 2: orar, vigiar e renunciar à própria vontade para fazer a vontade do Pai. Fique sobre os seus pés, vamos orar.